Antes de assistir The Odyssey, de Christopher Nolan, você precisa entender uma coisa. A jornada de Odisseu não começa no mar. Ela começa em uma guerra. Uma guerra que durou 10 anos, destruiu uma das cidades mais poderosas do mundo antigo e transformou heróis em lendas. E é por isso que o filme Troia, de 2004, com Brad Pitt, Eric Bana e Orlando Bloom, é tão importante. Ele mostra o evento que acontece antes da Odisseia, a Guerra de Troia. E se você entender essa guerra, vai assistir The Odyssey com muito mais peso. Porque Odisseu não está apenas tentando voltar para casa. Ele está tentando voltar depois de tudo que precisou fazer para vencer. No filme Troia, a história começa com Paris, príncipe de Troia, se apaixonando por Helena, esposa de Menelau, rei de Esparta. Paris leva Helena para Troia, e isso dá aos gregos o motivo perfeito para atacar. Mas na mitologia, tudo começa de forma ainda mais intensa. Paris foi escolhido para julgar uma disputa entre 3 deusas: Hera, Atena e Afrodite. Cada uma ofereceu um presente. Afrodite prometeu a ele a mulher mais bonita do mundo, Helena. Só que Helena já era casada com Menelau. Então, quando Paris leva Helena embora, Menelau fica furioso. Mas quem realmente aproveita a situação é Agamenon, rei de Micenas e irmão de Menelau. Oficialmente, ele quer recuperar Helena, mas na prática, ele quer conquistar Troia. Troia era rica, poderosa e estratégica, e Agamemnon queria colocar toda a Grécia sob o seu comando. É aqui que entra uma conexão importante com o trailer de The Odyssey. No trailer, vemos Odisseu, interpretado por Matt Damon, se curvando diante de Agamenon, interpretado por Benny Safdie. Isso mostra a hierarquia da guerra. Odisseu também é rei, mas durante a Guerra de Troia, ele responde a Agamenon, o comandante supremo dos gregos. Entre os guerreiros gregos estão nomes lendários. Aquiles, o maior guerreiro de todos, interpretado por Brad Pitt. Odisseu, o estrategista brilhante, rei de Ítaca. Ajax, um guerreiro gigantesco. E Patroclo, o companheiro mais próximo de Aquiles. Mas existe uma diferença importante. No filme, a guerra parece acontecer em poucas semanas ou meses. Na mitologia, a Guerra de Troia dura 10 anos. Isso muda tudo, porque quando The Odyssey começa, Odisseu já passou uma década longe de casa. Ele já viu amigos morrerem, já viu cidades queimarem, já venceu uma guerra, mas perdeu uma parte da própria vida. O filme Troia foca muito em Aquiles, e com razão. Aquiles não luta por Agamenon, ele não luta pela Grécia, ele luta pelo próprio nome, pela própria glória. Na mitologia, sua mãe, que era uma deusa, contou que ele tinha 2 caminhos: viver uma vida longa e ser esquecido, ou morrer jovem e ser lembrado para sempre. Aquiles escolhe a glória. Do outro lado está o Heitor, príncipe de Troia. E Heitor é o oposto de Aquiles. Ele não quer a guerra. Ele sabe que Paris errou ao levar Helena. Mas mesmo assim, ele luta, porque ama sua família, sua cidade e seu povo. Aquiles luta por si mesmo. Heitor luta por algo maior. E é por isso que o duelo entre os dois é tão marcante. O ponto de virada acontece quando Heitor mata Patroclo. No filme, Patroclo veste a armadura de Aquiles para assustar os troianos. Heitor pensa que está enfrentando Aquiles e só percebe a verdade depois de matá-lo. Essa morte destrói Aquiles. Até então ele estava afastado da guerra por causa de sua rivalidade com Agamenon. Mas a morte de Patroclo traz Aquiles de volta, não por honra, não por estratégia, mas por vingança. Então, não acontece uma das cenas mais fortes do filme: Aquiles contra Heitor, diante dos portões de Troia. Todos sabem que Heitor provavelmente não vai vencer, mas ele luta mesmo assim.
Porque ele é o último grande defensor da cidade. Aquiles vence e, em um momento brutal, arrasta o corpo de Heitor com sua carruagem diante da família dele e de toda a Troia. Depois, o rei Príamo entra escondido no acampamento grego para pedir o corpo do filho de volta. Essa cena é uma das mais poderosas do filme, porque naquele momento, Aquiles e Príamo deixam de ser inimigos. Eles são apenas dois homens quebrados pela dor. Aquiles devolve o corpo, e os dois lados fazem uma trégua para o funeral de Heitor. Mas com Heitor morto, Troia perde seu maior defensor. Mesmo assim, as muralhas da cidade continuam impossíveis de atravessar. E é aqui que Odisseu muda a história. Ele cria o plano mais famoso da mitologia, o cavalo de Troia. Os gregos fingem que desistiram da guerra e deixam um enorme cavalo de madeira como presente. Os troianos acreditam que venceram e levam o cavalo para dentro da cidade. Mas durante a noite, guerreiros gregos escondidos dentro dele saem em silêncio e abrem os portões. O exército grego invade, Troia cai. E o trailer de The Odyssey parece mostrar esse momento de um jeito muito mais sombrio. Soldados escondidos dentro do cavalo, um deles sendo ferido através da madeira, outros tentando silenciá-lo para não entregar o plano. Nolan parece mostrar o cavalo de Troia não como uma jogada gloriosa, mas como uma missão claustrofóbica, tensa e quase desesperada. A queda de Troia é brutal. A cidade que resistiu por 10 anos é destruída em uma noite. E é essa vitória que Odisseu carrega quando tenta voltar para casa. No trailer, ele diz algo como: depois de anos de guerra, ninguém poderia ficar entre seus homens e o lar, nem ele mesmo. Essa frase mostra o peso que ele carrega. Odisseu venceu, mas a vitória custou caro. Agora vem uma parte importante. O filme Troia muda bastante a mitologia. No filme, Agamenon morre durante a queda de Troia, morto por Briseis, mas na mitologia, Agamenon sobrevive. Ele volta para Micenas, só que ao chegar em casa, é assassinado pela própria esposa, Clitemnestra, com a ajuda do amante dela. Isso importa muito para The Odyssey, porque na Odisseia, Odisseu encontra o espírito de Agamenon no submundo. E a história dele funciona como um aviso. Agamenon voltou da guerra e foi traído em casa. Odisseu também quer voltar. Mas será que ainda existe uma casa esperando por ele? Outra mudança está na morte de Aquiles. No filme, Aquiles morre durante a queda de Troia, atingido por Paris no calcanhar. Na mitologia, ele morre antes da cidade cair. A flecha de Paris é guiada pelo deus Apolo. Essa é a origem da famosa expressão calcanhar de Aquiles, o ponto fraco fatal de alguém. Então, como tudo isso se conecta com The Odyssey? A Odisseia começa no fim da Guerra de Troia. Odisseu passou 10 anos lutando. Agora, ele quer voltar para Ítaca, para sua esposa Penélope e seu filho Telêmaco, mas a viagem de volta dura mais 10 anos. E se a guerra foi terrível, o retorno será ainda pior. Ele enfrenta tempestades, monstros, tentações, perdas e a ira dos deuses, principalmente Poseidon. E outro detalhe do trailer chama a atenção. Jon Bernthal aparece como Menelau. Menelau é o marido de Helena, o homem cuja perda deu início a toda a guerra. Vê-lo ao lado de Odisseu reforça que esses reis gregos estão tentando voltar para casa, depois de sacrificar 10 anos por Troia. Por isso, assistir Troia antes de The Odyssey faz tanta diferença. Você entende quem é Agamemnon, entende quem é Menelau, entende por que a guerra aconteceu, entende quem foi Aquiles, entende o peso da morte de Heitor, e entende por que Odisseu não é apenas um aventureiro enfrentando monstros. Ele é um homem cansado, um rei marcado pela guerra, um marido que prometeu voltar, um pai que perdeu a infância do próprio filho, e um sobrevivente que talvez tenha vencido Troia, mas ainda precisa descobrir
se consegue voltar a ser quem era. O filme Troia não é perfeito como adaptação da mitologia. Ele corta os deuses, muda mortes, acelera eventos e transforma uma guerra de 10 anos em uma história muito mais compacta. Mas ele faz uma coisa muito bem, mostra o custo da vitória. E isso é essencial para entender The Odyssey, porque a Odisseia não é só sobre monstros, deusas e ilhas misteriosas. É sobre o preço de voltar para casa depois que a guerra já mudou você para sempre. Então, sim, assista Troia antes de The Odyssey. Quando você ver Matt Damon como Odisseu tentando sobreviver ao impossível, vai entender que ele não está apenas fugindo do mar, dos deuses ou das criaturas. Ele está tentando voltar para a vida que a guerra roubou dele. E talvez essa seja a pergunta mais importante da história. Depois de tudo que Odisseu fez para vencer, será que ainda existe um lar esperando por ele? E mais ainda, será que ele ainda é o mesmo homem que partiu? Se esse vídeo te ajudou a entender a ligação entre Troia e The Odyssey, deixa o like, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo. Você acha que Nolan vai mostrar os deuses como seres mitológicos ou vai fazer uma versão mais realista e sombria? Essa escolha pode mudar completamente o tom do filme.